A paz do Senhor, amados, voltamos para mais uma leitura diária da Bíblia, livro de 1 Reis, capítulo 18. Elias apresenta-se diante de Acabe. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. E dissera Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não estejamos privados dos animais. E repartir entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi a parte por um caminho, e Obadias também foi a parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu, meu senhor Elias? E disse-lhe ele: Eu sou. Vai e dize a teu senhor: Eis que aqui está Elias. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino, aonde o meu senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: Aqui não está, então ajuramentava os reinos e as nações, e eles te não tinham achado. E agora dizes tu: Vai, dize a teu senhor: Eis que aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram ao meu senhor o que eu fiz. O que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora dizes tu: Vai, dize a teu senhor: Eis que aqui está Elias, e me mataria. E disse Elias: Vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalim. Agora, pois, envia, junta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada. Elias e os profetas de Baal. Então disse Elias ao povo: Eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros. Eu divido em pedaços e o ponho sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disseram: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltava sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grande vozes, e se retalhavam com vacas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado ao meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz nem resposta nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha.
E disse: Fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias lhes disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, e meteu seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jizreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jizreel. Amém?